Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como resolver um cubo mágico 3x3 pelo método de camadas. É importante destacar que esse vídeo é direcionado para pessoas iniciantes, para leigos, para pessoas sem conhecimento prévio sobre o cubo. Então eu vou fazer um passo a passo bem detalhado de todas as etapas. São 7 etapas para você concluir esse cubo. A gente vai fazer ele pelo método de camadas. A gente vai fazer aqui embaixo, a primeira de baixo, depois a do meio, depois a de cima. Agora, eu vou te falar sobre as partes do cubo. O cubo, ele tem esses centros aqui, ó, que eles são fixos. Não importa o que você faça, os centros nunca vão mudar de lugar. Se você reparar, eu posso mexer aqui, ó, o centro nunca muda de lugar. Se você reparar, o centro branco, ele sempre vai ficar oposto ao centro amarelo. O centro laranja sempre vai ser oposto ao centro vermelho. E o centro azul sempre vai ser oposto ao centro verde. Então, mesmo só por convenção, a gente mantém a face branca para baixo, consequentemente a amarela para cima. E na sua frente, isso é uma coisa que não depende. A gente vai resolvendo aos poucos. Esse vídeo é dividido em capítulos. Isso vai facilitar você na hora de procurar uma parte que você não conseguiu fazer. Mas por experiência própria e pelo retorno do canal, eu estou percebendo que as pessoas estão tendo mais dificuldade na primeira e na segunda etapa. Você vai ver que são as partes mais fáceis, mas é a parte onde a maioria tropeça e desiste do cubo. Enquanto eu embaralho o cubo, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu quero saber nos comentários se você conseguiu, hein? O cubo está bem embaralhado, como você pode ver. E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai sim conseguir resolver esse cubo mágico. Fica comigo que a gente vai resolver eles juntos. Vamos lá. A primeira etapa, como eu falei, o centro branco eu mantenho para baixo. E vamos fazer primeiro aqui uma cruz branca nesse centro branco aqui, ó. Como é que a gente vai fazer essa cruz branca? A gente vai procurar uma peça que tenha um lado branco aqui, ó, que não seja de quina. Eu quero uma peça dessa daqui, por exemplo. Azul e branco. Azul e branco, eu vou encaixar esse branco aqui, ó. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Lado e volta. Aqui, ó. Já fiz uma perna da cruz branca. Eu vou fazer aqui, aqui e aqui. Uma cruz branca. E é importante também observar que esse lado azul aqui, ele tem que ser do mesmo lado desse centro aqui do lado, ó. Azul e azul. É isso que eu quero. Vamos procurar outra peça. Aqui, a verde. O verde está aqui. Vamos aproximar do centro branco. Jogo para o lado. Desci. Mas tá vendo que ela veio errada? O que que a gente vai fazer? Ó, essa peça é verde e branca. O centro verde tá aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou aproximar esse verde com verde. E agora eu vou descer essa face branca aqui, ó. Pronto. Fiz aqui mais uma perna da minha cruz branca. Agora faltam essas duas aqui. Se você tiver dificuldade de fazer, eu também tenho outra dica para você. Você pode fazer a cruz branca no meio amarelo, como tá aqui, ó. Depois que você fizer a cruz branca no meio amarelo, você vai procurar aqui, ó, o lado laranja. Desse jeito aqui, eu vou fazer só um lado como opção para você, ó. Tá vendo aqui? Imagina que tem todas as peças aqui da cruz brancas, somente o centro amarelo. Eu posso fazer isso. Encontro aqui o mesmo lado de centro, ó. Centro com esse lado. E agora eu desço. Faço esse movimento duplo. Dessa forma aqui, ó. Encontrei mais uma perna da cruz, ó. 1, 2, 3. Agora só falta uma. Só falta essa peça aqui para ficar branca. Vamos procurar ela. Ela tá aqui, ó.
branca e verde. Ela já está do lado do centro branco. O que que a gente vai fazer? Aqui, ó. O centro branco está aqui. Agora a gente desce. Dessa forma, eu fiz a minha cruz branca. Essa é a minha primeira etapa que está concluída. A segunda etapa desse método de camadas é fazer os cantos brancos. A gente já fez aqui a cruz branca e agora a gente vai completar esses cantos brancos aqui. Essa etapa aqui é a etapa que eu vejo onde o pessoal mais comete os erros. Mas eu vou te ensinar direitinho, passo a passo, e você nunca mais vai esquecer. Para a gente encaixar essas peças brancas aqui, ó, o que que eu preciso procurar? Eu preciso procurar uma peça branca que esteja aqui na camada de cima. Como essa daqui, ó, branca, azul e laranja. É isso que eu preciso. Uma peça na camada de cima. Por que que eu falo lá de cima? Porque é onde tem o centro amarelo. Eu considero aqui a minha face branca, com o centro branco, sempre para baixo agora. É assim que eu vou trabalhar com o cubo. Não vou trabalhar com ele assim, ó, com a cruz para cima. Vou trabalhar com a cruz para baixo. Então eu vou procurar nessa face de cima uma peça que tenha um lado branco. Essa daqui, ó, que está embaixo, não é o que eu quero. Eu vou ter que subir com ela para fazer o algoritmo. Essa aqui também, eu vou ter que subir com ela. Essa daqui também já está na posição que eu quero. E essa daqui também. Vamos fazer essa que está mais fácil? E essa. Eu vou te ensinar como é que encaixa. Presta atenção. Essa peça aqui, ó, é a branca, laranja e azul. Repara aqui, laranja e azul é a peça que vai ficar aqui, ó, laranja aqui embaixo e azul aqui. Por quê? O que está orientando a face são os centros, porque os centros não mudam de lugar. Você pode mexer à vontade aqui, ó, que o centro nunca vai mudar de posição. Ele sempre vai ficar, o azul vai ficar do lado do laranja. Então essa peça aqui, ó, branca, azul e laranja, ela vai ficar aqui, ó, branca, azul e laranja. Então essa peça de quina, ela tem que vir para cá, para baixo. Ela já está na posição correta. Porque ela é azul e laranja. Eu tenho que colocar ela entre o centro azul e laranja, da cor correspondente. Ela está na posição correta para fazer o algoritmo. Repara que o branco está na minha direita. A minha face branca está na minha direita. Eu vou jogar a minha face branca para a direita. Se a face branca estivesse aqui na minha esquerda, eu jogaria para a esquerda. Mas não é o caso. Eu vou jogar a face branca para a direita. E agora eu vou subir esse lado aqui, ó. Que é o que está errado. Vou voltar aqui para te explicar de novo. Esse momento aqui é o momento onde as pessoas mais erram. É um momento bem simples. Eu vou fazer de novo. A face branca está para a direita. Eu vou jogar para cá. Essa quina que está errada vai subir. Mas ela vai subir assim, ó. Nessa forma. Porque se eu subir assim, eu vou fazer errado. Vamos lá de novo. Face branca para a direita, jogo para a direita. Eu subo essa quina aqui que está errada. E agora essa quina que eu joguei aqui vai voltar. E agora eu desço. Desço o que eu fiz. Dessa forma eu acertei uma quina. Eu vou fazer isso para as outras três. Essa quina aqui, ó, ela tá no lugar errado, mas pode deixar ela aqui que quando eu descer com essa daqui para cá, ela vai subir. Então, a mesma coisa lá pro azul e laranja, eu vou fazer aqui pro vermelho e azul. Essa peça de quina aqui, ela é vermelha, azul e branca. Então eu vou colocar ela entre o centro vermelho e azul. Porque aqui vai ser vermelho, azul e branco. A face branca está na direita, então o primeiro movimento vai ser para a direita. Agora eu subo aqui essa quina que está errada. Volto aqui na certa e desço. Aqui, fiz duas quinas. Agora vamos fazer essa terceira aqui. Vamos procurar aqui em cima, essa quina que está com a face branca, ela está para cima. Não é isso que eu quero. Eu quero que a face branca fique para cá ou para cá.
Eu vou jogar primeiro a minha face branca pro lado, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Primeiro, assim, ó. A face branca tá para cima. Eu tenho que jogar ela pro lado. Eu vou fazer o movimento esse ou esse, tanto faz. Eu vou fazer esse aqui. Esse para a esquerda e volta 2 vezes. Essa aqui, branca que eu subi, eu vou descer. E aqui em cima eu volto. A única coisa que eu fiz foi tirar a face branca que estava em cima e colocar para um dos lados. Eu coloquei para a esquerda para te mostrar um algoritmo de forma diferente. Essa peça aqui de quina é a vermelha e verde. Ela está entre o centro vermelho e o verde. E a face branca está na face esquerda. Então essa quina aqui vai vir para cá, mas o primeiro movimento é para a esquerda. Eu vou subir a quina errada para cá. Coloco essa peça aqui que eu joguei para cá na posição correta. E agora eu vou descer. Desço. Fiz a terceira quina branca. Agora eu vou fazer a quarta e última. Tá vendo que a peça tá aqui embaixo? Ela tá no lugar certo, mas só que tá no sentido errado. Vou ter que inverter a posição dela. A face branca tem que ir para baixo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou subir essa peça e depois eu vou recolocar ela no sentido correto. Eu posso subir ela assim ou assim, tanto faz. Mas repara uma coisa, ela está na minha face direita. Se eu subir ela assim, repara aqui, a minha face branca vai para cima. Não é isso que eu quero. Eu vou subir ela assim, ó. Aí a face branca vai vir para minha direita. É isso que eu quero, ou para cá ou para cá. Então, relembrando, eu vou subir essa peça e depois recolocar ela do modo certo. Vou subir assim, subir, jogo 2 vezes para minha esquerda e desço. E agora eu volto 2 vezes a peça. E agora vamos fazer a mesma situação que eu já expliquei. Essa quina aqui, ela é laranja e verde. Ela está entre os centros verde e laranja aqui. E a minha face branca está para minha direita. Essa quina aqui, ela vai vir para cá. Face branca para baixo, aqui vai ser laranja e aqui verde. Como a face branca está para a direita, eu vou jogar ela para a direita, subo a quina errada e volto com a peça certa. E agora eu vou descer. E dessa forma eu fiz a primeira camada. Eu vou girar aqui para te mostrar ela toda. E tá pronta essa primeira camada. Agora que você já fez a primeira camada, repara que a primeira camada ela está sendo correspondente aqui com esse centro. Não adianta fazer a primeira camada e ficar assim, ó. Primeira camada. E esse centro aqui, ó, diferente do lado, ó. Tem que ser assim, ó. O vermelho com vermelho, verde com verde, laranja com laranja e azul com azul. E todas as quinas aqui, ó, certinhas. Vamos reparar isso. Agora vamos completar a segunda camada. Aqui, ó. Essa camada aqui é a segunda. Sempre com o branco para baixo e o centro amarelo para cima. Para fazer essa parte também tem um algoritmo, que é uma sequência de movimentos que eu vou te ensinar. Mas antes disso, deixa seu like se você está curtindo o vídeo. Obrigado por assistir, hein? Vamos lá. Para fazer a segunda camada, a gente vai colocar aqui, ó, nessa quina, uma peça que não tem amarelo. Porque a face amarela vai ficar para cima. Então, eu vou procurar aqui nesse meiozinho aqui, ó, uma peça que não tem amarelo. Preste atenção. Eu vou procurar aqui, ó, uma peça que não tem amarelo. Por exemplo, essa aqui verde e vermelho não tem amarelo. É isso que eu estou procurando. Essa aqui azul e laranja. Essa daqui, ó, verde e amarelo, não é o que eu quero. E essa daqui, laranja e amarelo, não é o que eu quero. O que eu quero é esse aqui, ó, verde e vermelho. Eu vou colocar a face verde aqui correspondente com o centro, ó, na mesma cor. Se aqui, ó, a face vermelha tivesse para baixo, onde está o verde, eu colocaria aqui, ó, na mesma cor do vermelho. Mas a face verde está para baixo. Dessa forma aqui que eu vou começar o algoritmo.
Essa peça aqui verde e vermelha, eu vou encaixar aqui, ó, entre o centro verde e vermelho, ó. Essa peça verde e vermelha eu vou encaixar aqui. Vamos fazer. O primeiro movimento do algoritmo, ele é oposto ao lado onde ele vai entrar. Essa peça aqui, como eu falei, vai entrar aqui. Então, eu vou jogar ele para o lado oposto, em cima. Na face de cima, eu vou jogar para cá, para minha direita. Se eu quisesse jogar para minha direita, essa peça aqui, se eu quisesse encaixar aqui, eu jogaria para cá. Relembrando, o primeiro movimento é o oposto ao lado onde vai entrar a peça. Joguei para cá. Agora, o segundo movimento é onde está a peça errada. Essa peça aqui que está errada, que é o meu objetivo. Essa peça que eu joguei para cá vai entrar aqui. Calma que vai dar certo. Então, a gente vai subir essa face aqui da esquerda. Aqui está errada. Vamos subir ela. Viu que ficou 3 peças brancas aqui na minha esquerda? É isso mesmo que eu quero. Essa peça aqui verde e vermelha, que é a minha referência, eu vou jogar ela para trás agora. Joguei ela para trás. E essas duas peças brancas aqui que ficaram aqui, eu vou descer com elas. Agora eu vou desfazer o movimento. Desço. E agora repara bem, esse movimento é bem específico. Aqui na minha direita ficou uma peça com um lado branco. Na minha direita. Estou segurando o cubo assim na minha frente, com o centro verde na minha frente. Eu vou jogar essa peça branca aqui, ó, para minha frente. E agora, repara aqui que tá verde e vermelho. E aqui, ó, tá verde e vermelho. Eu vou fazer o movimento que chama de pesca. Vou jogar essa face da frente aqui, ó, para fazer uma pesca. Onde esse lado aqui, ó, verde, vai bater com verde, vermelho com vermelho. Agora, eu vou juntar essa peça branca aqui com esses dois lados brancos aqui que subiram. Eu vou juntar essa peça branca aqui com esses dois lados aqui. Assim. E agora eu vou descer essas 3 peças brancas aqui. Olha o que aconteceu. A peça verde e vermelha está no lugar certo. Ela estava aqui e eu joguei para cá. Esse foi o meu objetivo nesse movimento. Agora vamos procurar outra peça que não tenha o amarelo aqui, ó. Essa daqui, ó. Laranja e azul. Ela não tem amarelo. Laranja e azul, ela vai ficar aqui, ó. Entre o centro laranja e azul. Essa peça aqui vai vir para cá. Então eu vou fazer o mesmo movimento do anterior, mas só que de forma espelhada. O primeiro movimento é para o lado oposto a esse que vai entrar aqui, ó. Lado oposto. E agora aqui, a face onde está errado sobe. Agora eu vou jogar essa peça branca aqui, ó. Essa peça de referência aqui, ó, para trás. Para trás. E agora eu desço essas duas aqui. Essa face branca aqui volta para minha frente. E agora eu faço a pesca. Ó, eu tenho aqui a peça azul e laranja. E aqui do lado, azul e laranja. Eu vou fazer uma pesca, ó. Pesquei. E agora eu vou juntar essas duas peças brancas aqui com essa daqui. Juntei. E agora que eu juntei as 3 peças brancas, eu desço. E pronto. Encaixei aqui na correta. Azul e laranja. Agora eu vou procurar outra peça aqui que não tenha amarelo. Essa daqui, ó. Laranja e verde. Coloquei ela na posição aqui, ó. Com a mesma cor daqui que tem o do centro. Laranja e laranja. A peça é laranja e verde. Ela vai encaixar aqui, ó. Entre o centro laranja e verde. Ela não vai encaixar aqui, ó. Que já tem uma peça já na posição certa. Então, já que ela vai vir para a esquerda, o primeiro movimento é o lado oposto. Sobe o errado, joga essa aqui para trás e desço esses brancos. Volto com o branco para minha frente, faço a pesca, junto os brancos e desço com os brancos. Repara que eu fiz um pouquinho mais rápido para você
pegar o mesmo movimento. Agora vamos encaixar a última camada, a última peça da segunda camada. Essa daqui, ó, vermelha e azul. Essa peça vermelha e azul vai encaixar aqui, vermelho e azul, ó. Então ela vai entrar aqui, ó, na esquerda. O primeiro movimento é para a direita, lado oposto. Subo a peça errada, jogo essa para trás, desço os brancos, pego esse branco aqui, jogo para minha frente, faço a pesca, junto os brancos e desço. Dessa forma, a gente conseguiu fazer a segunda camada. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like aí. Agora que a gente fez a segunda camada, a gente vai fazer a terceira camada. A terceira camada é essa de cima aqui, a amarela. Essa camada aqui, ela envolve alguns algoritmos, mas fica tranquilo que eu vou te ensinar. A primeira coisa que a gente faz aqui nessa camada de cima é fazer uma cruz amarela. Repara aqui que eu já tenho dois cantos amarelos, mas eu tenho que preencher aqui amarelo e amarelo. Eu tenho que fazer uma cruz amarela. Como é que eu vou posicionar o cubo para fazer o algoritmo? Vou fazer ele assim? Vou fazer ele assim? Eu vou fazer ele de uma forma em que tenha uma peça amarela aqui na minha esquerda e uma peça não amarela aqui embaixo. É assim que eu vou posicionar o cubo. Então, poderia ser assim ou assim. Tanto faz. Vai dar no mesmo. Vamos lá, vamos fazer esse algoritmo. Esse algoritmo da cruz amarela, eu chamo ele de fecha registro e abre registro. Imagina que você está segurando aqui o teu cubo na frente, como se fosse um registro de chuveiro, onde ele fica assim reto na tua frente. Você vai fechar ele, ó. Você vai fechar 3 vezes aqui o registro. Fecha na frente, assim, ó. Pega aqui o cubo como se fosse um registro de chuveiro, ó. E fecha. Fechei o chuveiro. Agora, eu vou fechar em cima, como se fosse um registro de pia. Fechou. E agora eu vou fechar do lado. Fechou. Eu fechei o registro 3 vezes. Na frente, em cima e do lado. Agora eu vou desfazer o movimento. Eu vou abrir o registro. Eu vou abrir em cima. Eu vou abrir do lado. Eu vou abrir na frente. E vamos ver se a gente fez a cruz, ó. Não fizemos a cruz, ó. Temos aqui um lado amarelo, lado em cima. Falta colocar esse e esse. Desconsidera os cantos. Se de primeira você não conseguiu, você faz de novo o algoritmo. Fecha, 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 abre, abre e abre. Agora sim, ó, fizemos na segunda vez. Você tem que fazer esse movimento do fecha, fecha, fecha e abre, abre, abre até 3 vezes. Eu consegui aqui na segunda vez. Então agora que eu consegui a cruz, eu não vou fazer mais esse movimento. Eu vou para a próxima etapa. A próxima etapa dessa camada de cima é a seguinte. Eu tenho que observar se eu já tenho a cruz amarela. E agora eu vou preencher todos os cantos amarelos. Mas qual é o posicionamento para fazer o algoritmo? Vou fazer assim, assim. Então, eu tenho que observar a quantidade de peças amarelas nesses cantos aqui que eu tenho para cima. Desconsiderando aqui a cruz, vamos ver só os cantos aqui. Quantas peças amarelas eu tenho para cima aqui, ó? Nos cantos, eu tenho 2 peças amarelas. Então, qual é o posicionamento correto quando eu tenho 2 peças amarelas para cima? O posicionamento correto é esse. Por quê? Eu tenho como usar como referência essa quina aqui, esse canto da esquerda para baixo. Quando eu tenho 2 peças amarelas, essa quina aqui de baixo tem que ter a face amarela para minha frente. Se eu tivesse uma peça amarela só, aqui, por exemplo, essa única peça amarela tem que ficar na minha quina de baixo da esquerda. Ela ficaria aqui. E se eu não tivesse nenhuma peça amarela para cima, aí ficaria aqui, ó, na esquerda.
Então, recapitulando. Em cima, 1, 2 e 0. 1 em cima, 2 na frente, nesse caso aqui é o 2, e 0 aqui, ó. Se eu não tivesse nenhuma peça amarela para cima nos cantos, essa seria a quina de referência. Para fazer o algoritmo assim, ó, nessa posição. Vou fazer o algoritmo aqui. Mas como eu tenho dois cantos para cima, a face amarela tem que estar para cima. Então eu vou fazer o algoritmo assim, nessa posição, com esse lado para minha frente. E finalmente, o algoritmo é esse. Sobe à direita, sobe, vira e desce. E agora vira, sobe. E agora eu vou virar duas vezes. Uma, duas. Eu sei que está certo porque quando eu virar duas vezes, vai juntar esses três brancos aqui. E agora eu desço. Vamos ver o que aconteceu. Temos uma quina amarela para cima. Então essa uma só vai ficar na minha esquerda, assim. Nessa posição que eu vou fazer o algoritmo. Não vou fazer o algoritmo assim, como eu fiz. Vou fazer assim, ó. Uma peça só de quina amarela. Então ela fica na minha esquerda para baixo. Recapitulando. 1, 2 na frente, 0 do lado. E dessa forma aqui vamos fazer o algoritmo de novo. Sobe, ó, sobe, vira e desce. Vira em cima, sobe. Vira duas vezes. Uma, duas. Juntou aqui as três brancas e desce. Ó, de novo, deu a mesma coisa. Fica tranquilo que a gente vai fazer esse algoritmo até 3 vezes. Até 3 vezes. Então agora, a próxima vez que a gente fizer o algoritmo, eu tenho certeza que vai ficar a face de cima toda amarela. Preste atenção. Essa é a última vez que eu vou fazer o algoritmo, é a terceira. Então a face de cima vai ficar toda amarela. Eu tenho uma quina só amarela para cima. Então, mais uma vez, ela fica na minha esquerda, aqui, ó, para baixo. Vou fazer o algoritmo assim, ó, com ela aqui. Vamos lá. Sobe, vira e desce, vira, sobe. E agora vira duas vezes. Uma, duas. Juntamos aqui, ó, essas três brancas e agora desce com elas. Aqui. A face de cima ficou toda amarela. E ela ficou na terceira vez que eu fiz o algoritmo. Essa foi a etapa onde a gente coloca para cima todas as peças amarelas. Agora que você já colocou para cima todas as peças amarelas, o que a gente tem que observar? A gente vai procurar aqui as duas quinas que estão certas. Olha, essas duas quinas aqui do azul, ó, azul e laranja, tá no lugar certo. E essa azul e vermelha tá no lugar certo. Essa face aqui da quina certa, ela vai ficar para trás, ó. Nessa posição. Ela vai ficar para trás. Se acontecer de não ter nenhuma quina assim certa, igual essas duas aqui, você vai fazer o algoritmo de qualquer forma, de qualquer posição. Mas você vai fazer o algoritmo duas vezes. Esse vídeo foi uma recomendação de um inscrito. Ele pediu para que eu fizesse um vídeo muito mais lento, demorado, explicando os detalhes de cada etapa. Então, agora a gente vai fazer o algoritmo do L. A gente vai fazer um L branco aqui. Como é que a gente vai começar a fazer o algoritmo? Repara no posicionamento das duas quinas para trás. E agora a gente vai fazer um movimento com uma mão só, 3 movimentos. Eu vou descer aqui 3 vezes, olha. Uma. Ó, vou botar esse meu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Desço uma. E agora esse dedo aqui que tá aqui, ó. Vou descer à frente. E agora eu vou descer aqui do lado de novo, ó. Com esse dedo aqui, ó. Então eu desci 3 vezes. Vou desfazer para fazer de novo, ó. Com esse dedo aqui, desço. Com esse dedo aqui, desço. E com esse dedo aqui, eu desço. Dessa forma, eu subi 3 lados brancos aqui na minha direita. É isso que eu quero. E agora, para fazer o L,
essa parte de trás aqui, eu vou girar ela duas vezes, ó. Uma, duas. Agora sim. Eu fiz um L branco aqui em cima. Em cima. Não é assim que eu vou fazer. Ele tá para cima. Aqui, ó, o meu centro branco tá para baixo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ele tá embaralhado, mas vai dar certo. Agora que o L tá aqui na minha direita, sim, vamos desfazer esse L. Repara que na tua esquerda tem aqui, ó, duas peças brancas. Agora a gente vai descer essas duas peças brancas. Mas antes disso, a gente vai jogar essas três peças brancas aqui para trás, ó, assim. Agora sim, a gente pode descer essas duas peças brancas. E agora vamos voltar aqui as três que a gente jogou para trás. Temos ainda o L aqui em cima. E descemos aqui essas duas aqui. Vamos desfazer esse L. Primeiro, a gente vai desfazer com essa menor parte aqui, ó. Vamos desfazer fazendo dois movimentos aqui, ó. 1 e 2. Desfiz essa parte aqui, ó. Agora eu só tenho três peças brancas aqui na minha direita. Eu vou desfazer como? Somente girando duas vezes aqui, ó. Uma, duas. Eu poderia desfazer também girando para frente, ó. Uma, duas, tanto faz. Vai dar no mesmo. Dessa forma aqui, a gente conseguiu acertar todas as quinas, ó. Se eu conseguir acertar essas duas quinas aqui e essas duas quinas aqui. Lembra que eu joguei para trás essa quina azul aqui? Ela continuou certa e eu acertei essas duas quinas aqui. Se você fez o algoritmo do L branco e não deu certo, você vai procurar duas quinas que estão certas e vai fazer o algoritmo de novo. E vai dar certo. Então você vai fazer até duas vezes. Agora é o último movimento da última camada. A gente costuma chamar esse movimento de movimento de Minerva, que é o golpe de misericórdia. Nesse meu caso aqui, eu tenho uma, duas, três peças erradas aqui no meio. Eu tenho todas as quinas certas. E nesse caso aqui da face verde, ela está toda certinha. Eu vou manter a face que está correta para trás, a face branca para cima e a face amarela para cima. E o que eu vou fazer aqui no golpe de Minerva? Tenho três peças erradas aqui. A face da frente aqui, que é azul, ó, ele relembra que o verde está para trás, que é a única peça, a única face que está certa. Essa face aqui azul, eu vou girar ela duas vezes assim, ó. Uma, duas. Eu vou botar essas três peças brancas aqui para cima. E agora eu tenho duas opções. Mas antes de fazer o algoritmo, eu tenho que observar para que lado eu vou girar esses três peças brancas aqui. Se eu vou girar para a direita ou se eu vou girar para a esquerda. Eu vou girar para o lado em que essa peça aqui, ó, do meio, tem a mesma cor do centro aqui, ó. Nesse caso aqui, azul e azul. Repara que quando eu giro para a esquerda, assim, nesse sentido, fica aqui laranja com azul. Isso aqui que está errado. Não é assim que eu quero. É assim que eu quero, azul com azul. Então, essas três peças brancas vão ficar na minha direita. E agora que eu encontrei aqui o movimento certo, somente essa faixa aqui do meio eu vou jogar para trás, ó. Para trás, assim. E agora eu vou inverter o lado aqui, ó, do branco. O branco que está na minha direita vai para a esquerda. Se o branco estivesse na esquerda, ele ia para a direita. Agora que a gente inverteu o lado do branco, vamos voltar com essa peça do meio aqui. Voltamos. E agora a gente vai jogar essa peça aqui que está na minha esquerda, as três brancas, para minha frente. Agora que está na minha frente, eu vou descer com ela. E dessa forma eu fiz o golpe de Minerva e concluí o meu cubo. Se você fez o Minerva uma vez e não deu certo, é porque você tinha uma, duas, três, quatro peças erradas. Você realmente vai fazer o Minerva duas vezes e vai dar certo. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou do vídeo, curte o nosso canal, se inscreve no canal
Eu quero sugestões. Eu quero saber se você conseguiu. Eu quero saber se você conseguiu fazer o cubo mágico assistindo o meu vídeo. Se você não conseguiu, eu quero saber por que que você não conseguiu. E se você conseguiu, eu quero saber se você conseguiu. Eu quero um retorno sobre esse vídeo, se deu certo ou não. E eu quero mais sugestões. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve no canal e valeu!